Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos abordar um assunto muito caro à tradição cristã: a vida e os mistérios sobre a Virgem Maria. Vamos trazer para vocês alguns fatos que são desconhecidos por muitos ou pouco falados ao longo da história. Iremos apontar acontecimentos que foram relatados nos textos bíblicos ou transmitidos pela tradição, que mostram o papel da Mãe de Jesus no plano de salvação de Deus. Maria é uma figura central no cristianismo e tem um papel essencial nas Escrituras Sagradas, especialmente no Novo Testamento, no qual é descrita como uma mulher de fé, humildade e coragem. Ela é celebrada por sua aceitação ao chamado divino para dar à luz Jesus, o Filho de Deus. Sendo assim, um exemplo de obediência e servidão ao se doar e consagrar sua vida a Deus, para que se pudesse cumprir os planos divinos para a humanidade. Além disso, veremos como se deu sua morte, também conhecida como trânsito ou dormição, que é um evento bastante complexo, mas também enaltecido através dos ritos e estudado por grandes teólogos e religiosos, que auxiliam na construção das verdades da fé. Então, abra o seu coração e fique conosco para conhecer mais sobre a vida de Maria. E por que não começar então por seu nome? A forma como nós denominamos é um fator extremamente importante na construção de nossa identidade, além de claramente influenciar na forma como somos vistos e conhecidos. Mesmo que não nos atentemos para isso no dia a dia, nossos nomes são carregados de simbolismos, significados e histórias. E com Maria, não seria diferente. A etimologia do nome Maria remonta ao aramaico, uma língua semítica que era amplamente falada na região do Oriente Médio há milhares de anos. A forma hebraica de seu nome é Miriam e pode significar alteza ou amada, querida. Mas a forma que chegou até nós é a versão helenizada do original, Maria, como ficou popularmente conhecida. Alguns estudiosos da Bíblia interpretam o prefixo mar no nome de Maria como gota do mar. São Jerônimo o traduziu do latim como Stilla Maris, que mais tarde foi alterado para Stella, estrela, maris. Isso explica seu famoso título de Estrela do Mar. Uma característica extremamente importante da Virgem Maria, que geralmente é atribuída apenas a São José, seu esposo, é sua descendência à linhagem do rei Davi. Essa conexão é de extrema importância, pois cumpre profecias antigas que prediziam que o Messias viria da casa de Davi. O rei Davi, renomado na história de Israel, foi agraciado com uma promessa divina de que um de seus descendentes estabeleceria um reino eterno. Maria, participando de sua linhagem, contribui para o cumprimento dessa profecia ao dar à luz Jesus, que se tornaria o Rei dos Reis, governando um reino que é espiritual e eterno. Em Mateus 1:17, a genealogia de Jesus é traçada através da linhagem real dos descendentes de Salomão, herdeiro do trono de Davi. Mas a genealogia de Lucas traça sua descendência através de Natã, outro filho do rei. Em Lucas 3:23-38, a genealogia de Jesus mostra que ele é descendente de Davi também por meio de Maria, pois ela é mencionada como a filha de Heli. Há uma interpretação de que Heli era o sogro de José, indicando que o registro genealógico se refere à linhagem de Maria, uma vez que, de acordo com a tradição judaica, em situações em que não havia filhos homens, a genealogia poderia ser registrada em nome da filha. Falando da relação de Maria com José, vamos entender algumas características sobre o rito do matrimônio judeu naquela época e apontar alguns aspectos sobre o relacionamento dos pais de Jesus. O ritual era dividido em pelo menos 3 partes: o noivado, que era seguido pelo casamento e, finalmente, pela sua consumação. O noivado era um contrato legal entre o noivo e o pai da noiva, que estabelecia os termos do casamento.
Este acordo incluía o dote, que era uma quantia em dinheiro ou propriedade que o noivo pagava ao pai da noiva. A cerimônia de casamento em si era realizada sob uma chupá, um dossel nupcial, e envolvia várias bênçãos e rituais simbólicos. Por mais que pareça estranho para nós hoje em dia, o dote era parte fundamental do contrato matrimonial, pois representava uma expressão de compromisso financeiro por parte do noivo para a família da noiva. Além disso, era uma forma de segurança para ela, assegurando seu sustento no caso de o casamento ser desfeito por divórcio ou viuvez. O preço que o noivo tinha que pagar também tinha um sentido prático de justiça econômica. Após o casamento, os recém-casados iriam morar na casa da família do marido. Então, a família da esposa perdia um membro ativo no auxílio dos afazeres domésticos ou negócios da família, enquanto a família do marido ganhava uma nova integrante. Após o acordo, o casal ficava formalmente comprometido. Mas o casamento não era consumado de forma imediata. Geralmente, havia um período de espera, durante o qual o noivo preparava a casa e a vida para receber sua noiva. A idade dos noivos também é algo bem diferente e que nos causaria estranhamento na atualidade. No caso de Maria e José, não se sabe exatamente quantos anos tinham quando selaram esse compromisso, mas é possível que eles fossem bem jovens. A idade comum para meninas dizia respeito à capacidade biológica de gerar filhos, ou seja, logo após a puberdade. Para o homem, a referência seria a capacidade para trabalhar e ser o sustento da família, algo em torno do final da adolescência para nós. Mas, mesmo na tenra idade, Maria foi incumbida dessa missão tão importante, talvez a mais relevante na história da humanidade. A incumbência foi revelada a ela por um anjo Gabriel na passagem bíblica conhecida como Anunciação, que se encontra em Lucas 1, 26 a 38. O anjo Gabriel foi enviado por Deus para anunciar a Maria que ela conceberia um filho pelo poder do Espírito Santo. Mesmo surpreendida pela mensagem, Maria aceitou humildemente a vontade divina, respondendo com a icônica frase: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Lucas 1, 38. Isso aconteceu em um momento em que Maria e José já haviam selado seu compromisso, mas não haviam consumado, como acabamos de ver nas características do matrimônio judaico. Sendo assim, como os pais de Jesus obedeciam fielmente às leis divinas, permaneciam virgens, guardando sua castidade por estarem prometidos entre si. Dessa forma, não é de se surpreender que José se espantou com a notícia da gravidez de Maria. Não porque ele desconfiasse de sua integridade, mas porque temia pela reação da comunidade e estava inseguro em relação ao seu papel no plano divino de trazer Jesus ao mundo. Por isso, José considerou deixar Maria secretamente para protegê-la, sendo humilde em aceitar que não estava à altura do mistério divino que se passava em seu ventre. No entanto, como relatado em Mateus 1, 18 a 25, um anjo apareceu a José em sonho e lhe explicou que Maria havia concebido pelo Espírito Santo e que ele deveria tomá-la como sua esposa. O anjo disse: "José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados." José obedeceu à mensagem do anjo, assumindo o papel de pai adotivo de Jesus. Essa obediência e humildade são atributos celebrados ainda hoje como exemplos de servir a Deus, mesmo nas situações mais inusitadas e misteriosas a nós. Depois da Anunciação, a próxima citação da Virgem Maria nas Escrituras diz respeito à visita à sua prima Santa Isabel, um dos episódios mais belos e significativos do Novo Testamento. Maria foi às terras montanhosas da Judéia encontrar sua parente, que estava grávida de João Batista.
outro importante personagem da narrativa bíblica que é tido como último profeta, predecessor de Jesus. Quando Maria saudou a prima, o menino de Isabel saltou no seu ventre e ela ficou cheia do Espírito Santo. Com grande contentamento, Isabel exclamou, dirigindo-se a Maria: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que estás a gerar. Frase que abre a oração Ave Maria, muito importante aos católicos. Maria respondeu à saudação com um cântico profético, conhecido como Magnificat, que pode ser encontrado a partir de Lucas 1:46. Nele é expressa a imensa alegria da Virgem por tudo o que Deus fez em sua humilde escrava. Maria celebra com beleza e profundidade a misericórdia de Deus, compreendendo que o plano divino está em curso e que seu papel é crucial na história da salvação. Seguindo, o próximo evento notório que conta com a participação da Virgem Maria é justamente o nascimento de Jesus. Segundo o Evangelho de Lucas, enquanto Maria estava grávida, o imperador romano Augusto decretou a realização de um censo que obrigava todos os cidadãos a se registrarem em seu lugar de nascimento. Como José era natural de Belém, teve que viajar na companhia de Maria, que estava prestes a dar à luz, para que se fizesse o registro. Como não havia lugar para se hospedar na cidade, Maria teve que conceber o menino em uma manjedoura. A criança recebeu o nome de Jesus, como foi instruído a José pelo anjo. Um evento importante e bastante conhecido nessa passagem é a visita dos 3 reis magos. De acordo com o Evangelho de Mateus, os magos eram sábios e estudiosos do Oriente que foram em busca do rei dos judeus, que estava prestes a nascer. Eles viajaram para Jerusalém, guiados por um sinal celeste, e ao chegar lá, foram até o rei Herodes questioná-lo sobre o local do nascimento do novo rei. Herodes, temendo perder seu trono, reuniu os principais sacerdotes e escribas para saber, segundo as profecias, onde o Messias deveria nascer. Eles indicaram Belém como o lugar predito nas Escrituras. Então os magos continuaram sua jornada guiados pela estrela até encontrarem Jesus e Maria. Ao chegarem em Belém, encontraram o menino Jesus e, ajoelhando-se diante dele, ofereceram presentes simbólicos, ouro, incenso e mirra. Após a visita, os magos foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes, que planejava fazer mal a Jesus. Assim, eles retornaram às suas terras por outro caminho. Aqui, é importante ressaltar que Mateus não especifica se os visitantes eram mesmo os reis, e até mesmo se eram só 3. A versão de que eram nobres surgiu posteriormente devido ao valor dos presentes que levaram, e assumiu-se que eram 3 por conta do número dos regalos. Os nomes Gaspar, Melquior e Baltazar, pelos quais são conhecidos, surgiram depois, no século VI. Posteriormente, seguindo a lei judaica, José e Maria levaram Jesus para ser apresentado ao templo, como descreve o Evangelho de Lucas 2, 22 a 40. Ele foi levado a Jerusalém para cumprir essas obrigações. Lá eles encontraram Simeão, um homem justo que havia recebido uma revelação divina de que ele não morreria antes de ver o Messias. Simeão tomou o menino Jesus em seus braços e profetizou que ele seria luz para iluminar as nações e a glória do povo de Israel. Ele também disse a Maria que uma espada atravessaria sua alma, prevendo a dor que ela sentiria quando seu filho fosse crucificado. Mas até lá, muitas provações ainda viriam a Maria e José, guardiões do Filho de Deus. Como vimos, a profecia do nascimento do rei dos judeus foi revelada a Herodes pelos reis magos. Depois disso, temendo perder seu trono para o recém-nascido, o rei Herodes ordenou a execução de todos os meninos de Belém com menos de 2 anos. E esse evento ficou conhecido como o Massacre dos Inocentes, que posteriormente foram considerados os primeiros mártires cristãos, ou seja, os primeiros a morrer por Cristo. No entanto, é claro que Jesus não poderia correr esse risco, colocando a perder o plano de salvação previsto por Deus.
Assim, novamente, um anjo aparece em sonho a São José e o instrui a fugir para o Egito com Jesus e Maria, como descrito em Mateus 2, 13, 23. O anjo diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. José, sempre obediente à vontade divina, não hesitou. Ele acordou Maria e, ainda sob o manto do sono, partiram ao exílio, levando consigo o precioso Messias e permanecendo por lá até que Herodes morresse. Outro acontecimento importante presenciado pela Virgem Maria foi a passagem conhecida pela perda e reencontro do menino Jesus no templo entre os doutores, que é narrada no Evangelho de Lucas 2, 41, 50. Quando tinha cerca de 12 anos de idade, Jesus viajou com seus pais para Jerusalém a fim de celebrar a Páscoa judaica. Após dias festivos, a família iniciou a viagem de volta a Nazaré, mas Jesus ficou para trás, sem que Maria e José percebessem. Ao notarem sua ausência, retornaram à cidade e o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Quando questionado por Maria, Jesus responde: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Lucas 2, 49. Essa é uma passagem muito importante, pois é a primeira vez que Jesus refere-se a Deus como Pai e a última referência a José no texto bíblico. Portanto, não se sabe ao certo se José ainda estaria vivo na época em que Jesus foi crucificado, mas os estudos teológicos apontam que o mais possível é que ele tenha sido levado antes do início da vida pública de Jesus, provavelmente para que não se confundisse a paternidade humana e celestial de Cristo. Contudo, isso não diminui sua importância como pai adotivo e modelo de virtude e retidão de Jesus e de todos nós. José desempenhou um papel crucial na vida do Messias como seu pai adotivo, provedor e educador, além de nos oferecer um belo exemplo de humildade e obediência ao servir a Deus. Mas em relação a Maria, mãe de Jesus, durante a vida pública do Cristo, o episódio mais notório, excetuando a crucificação, é a passagem das bodas de Canaã. O relato, que está em João 2, 1, 11, descreve o evento como o primeiro milagre do Messias. Quando o vinho acabou, o que poderia causar constrangimento aos noivos e a seus familiares, Maria intercedeu por eles, pedindo para que Jesus fizesse algo. Ele respondeu dizendo que ainda não era sua hora, mas Maria, confiando em sua benevolência, disse aos servos para fazerem tudo o que ele dissesse. Jesus então ordenou para que enchessem os jarros de pedra com água e os levassem ao mestre-sala. Quando este provou a água transformada em vinho, ficou impressionado com a qualidade da bebida, questionando o anfitrião que teria guardado o melhor para o final. O papel da intercessora da Virgem Maria fica evidente aqui, quando percebemos a mediação que a Mãe de Deus faz com nossas necessidades humanas, a providência divina. Já no momento da crucificação de Jesus, Maria estava presente no Calvário, testemunhando o sofrimento atroz de seu filho com uma força e coragem excepcionais. Ela foi uma testemunha silenciosa da agonia de Cristo, mantendo uma presença que irradiava amor, compaixão e apoio inabalável em meio à terrível tragédia que estava ocorrendo diante de seus olhos. Maria compartilhou a dor de seu filho de maneira íntima e profunda, enfrentando a tormenta emocional com uma força interna que somente uma mãe poderia ter, cumprindo a profecia de Simeão que lhe atentou para a espada que iria lhe transpassar a alma. Aqui a dor sentida por Jesus e Maria não dizem respeito apenas ao corpo físico, como também à carga do sacrifício espiritual para redimir todos os pecados da humanidade. Além disso, no momento em que Jesus entregou Maria a João, o discípulo amado, ele a nomeou como mãe da igreja. Essa atribuição é um sinal da importância de Maria na história da salvação e na vida dos cristãos. Ele disse a Maria: mulher, eis aí o teu filho. João 19, 26. E disse ao discípulo: eis aí tua mãe.
João 19:27. Após a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu, os apóstolos se reuniram no cenáculo e aguardaram o cumprimento da promessa de envio do Espírito Santo que Cristo havia feito antes de sua partida. Maria, como mãe de Jesus e membro ativo da comunidade dos discípulos, estava presente nesse momento crucial. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles em forma de línguas de fogo, concedeu-lhes dons e força para testemunhar Cristo ressuscitado no mundo. Maria também o recebeu, sendo fortalecida por ele para cumprir sua missão como mãe da Igreja. A sua presença neste momento é mais um exemplo da sua importância na história da salvação. Embora a Bíblia não mencione explicitamente a morte de Maria, a tradição católica sustenta que ela morreu em paz e foi levada ao céu por Deus em corpo e alma, como foi declarado pelo dogma da Assunção, postulado em 1950 pelo Papa Pio XII. Assim, a passagem desta vida constitui para Maria uma maturação da graça, de tal forma que a transição pode ser concebida como uma simples dormida. Assim, a dormição de Maria é vista como um momento de passagem especial, dado por sua excepcional pureza e proximidade a Jesus Cristo. Esse evento é considerado como uma confirmação da santidade e da vida plena que Maria viveu, culminando em sua exaltação celestial, onde a Mãe de Deus é levada para se unir a seu Filho e participar da glória eterna. Ai, Nossa Senhora, olhai por nós.